Olá, meus alunos do segundo ano, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar aqui resolver a série de exercícios, tá? Que vai cair na prova de física de vocês. A gente vai começar a fazer revisão, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui é uma lista que o professor passou para vocês, a gente vai corrigir. Vocês já tiveram essa lista aí já semana passada, né? Então vamos corrigir, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Ele diz aqui: os morcegos, mesmo no escuro, podem voar sem colidir com os objetos à sua frente. Isso porque esses animais têm capacidade de emitir ondas sonoras, não é isso? De frequências elevadas, galera, que é da ordem de 120 mil Hz, tá? A frequência é 120 mil Hz, chamada o quê? Frequência de ultrassom, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, as frequências perceptíveis, elas têm, né, galera? Elas têm certas o quê? Elas têm certas limites, né? Eles têm limites, tá bom? Então, vou mostrar para vocês esses limites, tá bom? Já vou mostrar aqui. E o morcego, ele consegue perceber aqui, ó, emitindo ondas na frequência de 120 mil Hz, porque a onda, né, é a onda sonora. Ela bate no objeto e volta até ele, tá? Aí ele consegue medir o tempo, né, pelo tempo que foi e não é isso? E a frequência ali, né, da velocidade da onda e a frequência, ele consegue saber o que? O tempo também, né, galera? Consegue saber ali qual que é a distância, tá? Show? Usando o eco, né? Para o quê? Para guiar e caçar, tá bom? Usando o eco, que bate e volta a onda. Aí, por exemplo, a onda sonora emitida por um morcego, após ser refletida, né, por um inseto, vamos supor que ele veja um inseto, volta para ele, né, possibilitando o quê? A localização do mesmo, né, do inseto, tá? Da presa dele, qualquer coisa, né? Vamos lá. Sobre a propagação de ondas sonoras, pode afirmar que... Vamos lá, galera, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Pera aí, só um minutinho. Então, meus amigos, antes de responder o exercício, vamos fazer uma revisão aqui da teoria, né? Certo, galera? Então, vamos lá. Olha só. Vocês sabem o seguinte, galera, que o som é uma onda mecânica e ela é longitudinal. Tá vendo aqui, ó? O som é uma onda longitudinal. Tá vendo a frente de onda? Como ela é longitudinal? Tá vendo? Então, o som é uma onda o quê? Mecânica e longitudinal. Vamos lá. Por que ela é mecânica? Ela é mecânica, professor, né? Porque ela precisa de um meio material para se propagar. Então, toda onda mecânica precisa do meio material para se propagar. Não é isso, galera? Então, cuidado na prova com a teoria, tá? Ondas mecânicas precisam o quê? Precisam do meio material para se propagar, certo? O som não pode ser polarizado e não se propaga no vácuo. Isso aí é importante, cuidado, tá, galera? Ó, isso aqui tudo cai em teoria. Vou repetir de novo. O som é uma onda mecânica e longitudinal, tá legal? Nos fluidos, né? Show, aqui no ar, por exemplo, né? Tá no ar, ok? Que é um fluido. O som não pode ser polarizado, então mesmo você usando polarizador, você não consegue, né, regular o que? A onda, tá? Do som. Ele contorna aí os obstáculos, tá bom, galera? Show? Vamos lá. Agora aqui que eu estava falando para vocês, vamos lá. Ó, então, frequências de infrassom e frequências de ultrassom, tá legal? Então, é o seguinte, meus amigos, vocês estão vendo aqui pelo desenho? Isso aqui significa o seguinte, vamos lá. Então, existe, né, aí três tipos, tá legal? Três tipos de frequência aí, que vocês vão ver o quê? Em função da frequência, tá? Então, vamos lá. Existe o quê? Frequência de infrassom, que é abaixo de quê? De 20 Hz, tá? Em Hz. Então, infrassom é abaixo de 20 Hz. O som audível, ou seja, esse som audível aqui, galera, é por nós seres humanos, tá? Então, aqui, por exemplo, o ser humano, certo? O ser humano, não é isso? Aqui alguns animais, né? Escutam, né, galera? Aqui, né? Então, alguns seres conseguem escutar a frequência de infrassom, não é isso? O ser humano é só entre 20 e 20 mil, tá? Então, o ouvido, o ser humano, consegue o que é? O nosso, né? Nossa percepção audível do ser humano é entre 20 Hz e 20 mil Hz, tá legal? Show, galera! E o morcego, professor, ele consegue emitir, ó, o morcego, galera, aqui é a faixa de frequência de ultrassom. Não foi isso que eu falei para vocês? Aqui, ó, a faixa, né, o morcego,
ele para poder, né, saber a posição dos seus, né, dos obstáculos, não é isso? Ele emite uma frequência de ultrassom o que? Acima de 20.000 Hz, tá? Então é chamada frequência de ultrassom. Então o morcego consegue fazer isso, né? Show, galera, espetáculo. E aí o seguinte, ó, vocês podem observar aqui, galera, que, olha aqui, uma aplicação prática, tá? Uma aplicação prática aqui, né, de saber a distância, igual o morcego usa, é o sonar, tá vendo? O sonar. Então o sonar, né, é um dispositivo aonde o que? Onde emite ondas, né? Aí o que? Vai emitir ondas de ultrassons, tá? Para poder verificar aqui, né, por exemplo, obstáculos, né, isso, numa certa profundidade, ou objetos no fundo do mar, tá? Para saber onde é que está a localização. Então esse dispositivo vai localizar objetos, tá? Ele emite uma onda de ultrassom acima de 20.000 Hz, tá? De 20.000. E aí o que acontece? Vai saber a posição, né, galera? Porque a onda tem uma certa velocidade, vocês sabem disso, não é isso? Vou desenhar aqui, né? Então aqui está o vetor da onda, olha só, preste atenção, isso aqui tudo cai na tua prova, teoria, né? Então a onda ela tem uma certa velocidade, é constante, dependendo do comprimento de onda, né, meus amigos? Aí você vai ter o quê? Vai ter a frequência da onda, e pela frequência da onda eu consigo saber o período dela, o tempo, né? Não é isso? E aí eu vou saber aqui qual é a distância, aplicando o quê? Aquela fórmula da velocidade, não é isso? É espaço ΔS sobre ΔT, porque a velocidade é constante, né? Então você tem o tempo aqui, o período, né? Até o tempo que atinge até o que? O período aí, né? De atingir até o obstáculo. E pela velocidade da onda você vai saber o espaço. Aplicando aqui a fórmula ΔS é igual a velocidade e o tempo para atingir aí, né? Certo? O tempo que ele levou para atingir aqui o obstáculo, tá? Show, espetáculo, né, galera? É isso aí, vamos lá. Então tá aqui, ó, o morcego. Olha só que desenho bonito, né? Passei isso para vocês. Ele emite uma onda de ultrassom, vai atingir o obstáculo, né, galera? Para saber a posição, né? Show? Espetáculo, né, galera? É isso aí. E vale aqui, ó, vocês estão vendo aqui, galera? Vamos lá. Então, a velocidade do som é quanto, galera? Vamos lá, a velocidade do som. Vamos lembrar disso. Vamos ver se vocês estudaram isso, né? Com certeza estudaram, né? A velocidade do som no ar, professor, a velocidade do som, né? Ele é o quê? Ele é de aproximadamente aí, né, 340 metros por segundo, tá? A velocidade do som no ar, galera, tá? Vale aí o quê? 340 metros por segundo, tá legal? Show? Aqui fala o quê? Aqui fala o tempo para ouvir, no caso aqui, o que? Ouvir o trovão e o relâmpago chega mais rápido, né, professor? Isso, porque o relâmpago é a luz, né? É light, é a luz, é relâmpago, né? Não é isso, galera? E aí vem a velocidade da luz, né? Que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, isso aqui, ó, C é a velocidade da luz, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui é a velocidade da luz. Tá legal? A velocidade da luz no vácuo é considerada, e no ar também, galera. Vai considerar sempre o quê? Vai considerar 3 vezes 10 elevado o quê? A 8 metros por segundo, tá? A velocidade da luz, galera. Show de bola, espetáculo. E o que, professor? Na CNTP, né? Ou seja, na temperatura aqui de 20 graus Celsius, galera. Show de bola. Espetáculo, né? É isso aí. Olha aqui que eu falei para vocês, ó. Velocidade do som, 340 metros por segundos, professor. Show, né, galera? E aqui, galera, vou fazer umas ressalvas para vocês que caem em prova. Olha só, cai em prova. Olha só que legal. As ondas sonoras também propagam-se em outros meios materiais. E qual que é a relação das velocidades, galera, nos meios de propagação? Vamos lá, olha só. Escuta aqui, olha só o que a pessoa vai falar. Nos sólidos, a velocidade aqui do som, né? Ele é o quê? Ele é maior do que nos líquidos, não é isso? E dos líquidos aqui vai ser maior do que os gases, tá bom? Então essa aqui é o quê? Aqui está em ordem, né? Em ordem aqui o quê? Em ordem decrescente, né, galera? Do maior para o menor, tá? Então a velocidade do som nos sólidos é maior do que do líquido e assim o quê? E depois é maior do que dos gases, né? Líquido maior que o gases, tá legal? Show? Espetáculo, né, meus? Então, vamos lá. Então, aqui está dizendo o seguinte, vamos lá. Sobre a propagação de ondas sonoras, pode-se afirmar que o som é uma onda mecânica? Até aqui está certinho.
O som é uma onda mecânica do tipo transversal. Não. O som não é uma onda mecânica transversal. É uma onda o quê? É uma onda do tipo longitudinal. Longitudinal. Cuidado para não errar essas coisas na prova, galera. Por favor, na teoria, pelo amor. Tá? Por favor, não erra essas coisas na prova, tá? O som é uma onda mecânica? Sim. É do tipo quê? Longitudinal, não é transversal. Aqui, né? Ou seja, estaria certo se fosse longitudinal, mas por ser uma onda mecânica, necessita do meio material, com certeza. Mas aqui está errado porque é longitudinal. Letra B. O som também pode se propagar no vácuo. Nunca, nunca. Isso aqui não. O som não se propaga no vácuo, galera. Tá legal? O único tipo de onda que se propaga no vácuo é o que, professor? O único tipo de onda? São ondas o quê? Ondas eletromagnéticas, tá? Então, ondas eletromagnéticas, tá? Eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Elas se propagam no vácuo, tá? São ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo. Tá legal? Como ele colocou aqui, ó, da mesma forma que ondas eletromagnéticas. Não. Tá aqui, só ondas eletromagnéticas. Letra C. A velocidade de propagação do som nos meios materiais sólidos, em geral, é menor. Não. Acabei de falar isso para vocês, galera. É maior. Tá legal? Então, a velocidade do som em meios materiais é maior do que nos gases, tá? Beleza? Vai ser maior. Sempre, professor. Vai ser todo sempre? Todo sempre não, vai ser toda vez. Show, galera. Letra D. A velocidade de propagação do som nos gases independe da temperatura desses. Não, galera. Olha só. A velocidade do som depende da temperatura. Eu não acabei de falar para vocês, mostrei agora no slide, né? Que a velocidade do som, não é isso? No ar, a temperatura de 20 graus Celsius é 340 metros por segundo. Então, quando muda de meio, muda também o quê? A velocidade, galera, da onda, tá? Então, depende sim, tá? Depende da temperatura, galera. Depende da temperatura, a velocidade de propagação. Acabei de falar isso, né? A velocidade do som, né? Ela é de 340 metros por segundo, ou seja, na temperatura de 20 graus Celsius, certo? Acabei de mostrar isso para vocês. Ah, é claro, né, galera, que aqui, né, pode afirmar que é a letra E, né? Dá um kkk, galera. Vamos lá. Então, professor, o som é uma onda mecânica do tipo longitudinal, que necessita do meio material para se propagar. Então, a alternativa correta vai ser letra E. Show, né? Bem, meus amigos, questão número 2, ele diz assim, ó. Vamos lá. Então, professor, o gráfico mostra como a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar varia com a temperatura, né, desse meio. Então, foi o que eu falei para você, né? A velocidade do som, ela se altera, tá vendo aqui? É um gráfico aqui, né, galera, que é de uma equação, é uma função do primeiro grau, não é isso? Que dá uma taxa aqui de variação, né, fazendo aqui a variação aqui pela variação do eixo y com x, da variação, certo? Aí o seguinte, varia aqui a velocidade em função da temperatura. Se uma onda sonora, para eu identificar aqui qual a temperatura, tem que saber a velocidade, porque o gráfico é de velocidade e temperatura, eu tenho que saber a velocidade da onda, né? Eu tenho que saber a velocidade da onda, senão eu não vou conseguir saber, né, qual que é a temperatura. Mas ele me deu aqui, ó, se uma onda sonora de frequência 200 Hz se propaga no ar com comprimento de onda, ele me deu o comprimento de onda de 1,84 metros, não é isso? Aí ele quer saber a temperatura do ar aproximadamente quanto. Então, meus amigos, com essa frequência e com esse comprimento de onda, é possível determinar a velocidade, né, professor? Isso mesmo, meu querido aluno, você vai determinar a velocidade da onda. Porque você vai usar o quê? Vai usar, no caso aqui, o quê? Aquela fórmula lá, né, galera, do quê? Da equação fundamental, né? No caso lá, né, da velocidade, né? No caso, em relação à propagação da onda, né? Isso, professor.
aquela fundamental, que é qual? Velocidade é igual a lambda F, né? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? É isso aí, né, galera? Show, né? É a fundamental, né, professor? Isso mesmo. Que vai ser o quê? Velocidade aqui, né, é da onda. O lambda é chamado de comprimento de onda. Então, aqui eu tenho o quê? 1,84 metros é o comprimento de onda, que é chamado de lambda, tá? E a frequência que está aqui. Meus amigos, anota aí, por favor. Vamos lá. A frequência, ela sempre vai ser o quê? A frequência, ela nunca se altera, tá? A frequência sempre é constante. Anota essa informação. A frequência, ela é constante, nunca se altera, tá? Mesmo na mudança de meio. Anota aí, mesmo que ocorra a refração, mudança de meio, a frequência sempre se mantém constante. Por quê, professor? Porque a frequência, ela depende de quem? A frequência depende, não é isso? Da fonte. Depende da fonte que emitiu essa frequência, tá? Depende da fonte. Vocês entenderam, galera? A frequência depende da fonte emissora. Não é isso, professor? Isso. Vamos botar aqui, da fonte emissora. Dessa frequência, né? Da fonte emissora. Tá legal, galera? Então, ó, a frequência depende da fonte, né, que emitiu essa frequência, e ela sempre vai ser constante, independentemente do meio, tá? Que ela se propagar, galera. Show, espetáculo. Tá? O que altera, professor? Sempre altera a velocidade e o comprimento de onda, tá? Na mudança de meio, vai variar o que é a velocidade e vai variar o comprimento de onda. Esses dois variam, mas essa aqui é sempre constante. Show? Espetáculo, legal. E isso cai em prova, tá? O que eu estou falando aqui, anota aí, cai em prova. Vamos lá. Agora, meus amigos, como é que eu vou calcular aqui, né, professor? A velocidade, vamos lá. Pretinho é mais bonito, professor. Velocidade, não é isso? É igual ao lambda F. O lambda é 1,84. Aqui, galera, já está na unidade, né? Sistema de tensão de medida, não vai precisar transformar nada. Professor, como é que ele pode querer me enganar na prova? Colocar em outra unidade de medida. Aí você que é aluno do segundo ano, não vai ter dúvida em transformação de unidade de medida, né, galera? No segundo ano, né? Então aqui, 1,84 vezes o que, professor? Vezes 200, né, meus amigos? Meus amigos, aqui, se você tem aqui duas casas decimais, e aqui eu tenho 2 zeros, eu posso cortar aqui essa vírgula com esses 2 zeros, né? Posso, né, professor? Tá legal? Show? Espetáculo, né? Então, eu posso cortar essa vírgula com 2 zeros, né? Professor, por que você faz isso aqui? Isso aqui é uma estratégia matemática, tá? Quando tem duas casas decimais, você corta a vírgula e os 2 zeros, tá? Que está se multiplicando. Por quê? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha só. Até porque, galera, é estratégia matemática, tá? 1,84, ó, aí você vai cortar sempre agora. Vai cortar sempre, é a dica matemática. 184, né, para 1,84 é dividido por 100, tá vendo? Aí dá 1,84. De qualquer forma, você corta esse aqui com esse. Então, quando tiver aqui 1,84, você corta a vírgula com os 2 zeros, galera. Só por causa disso aqui, tá? Mas vamos deixar do jeito que estava. Vamos lá. É dica boa. Então, professor, já aprendi o seguinte, professor. Dá um kkk, galera. Então, quando for duas casas decimais, eu corto a vírgula. Quando tiver 2 zeros no outro número, eu posso cortar. Certo, professor? Isso. É espetáculo, né, galera? Então, aqui é a mesma conta que 184 vezes 2, tá? Show, galera. E essa conta aqui, professor, dá para fazer de cabeça? Dá. Você faz de cabeça 184 vezes 2, galera. Isso aí é conta de ensino fundamental de sexto ano, tá? 184 vezes 2 dá 368. 368, meus amigos. Tá legal? Se quiser, pode armar e efetuar. Tá legal? 368 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade. Mas ele quer saber o que, galera? Já que é 368, ele quer saber a temperatura. Olha só que legal. Então, professor, 368 está mais aqui, ó, próximo de 370. Não é isso? Isso. Aí vai ser aproximadamente quanto, professor? Próximo aí de... Não é isso? Próximo de 370, professor. Show, né, galera? Espetáculo, né? Então, vai ser mais próximo de 60 graus, né, professor? Aproximadamente, ó. Está mais próximo de 60 do que para 80, né? Isso, professor. Então, como ele falou aqui na questão, é aproximadamente, né? Tá ó, de novo, é aproximadamente, né? Tá escrito aqui, aproximadamente 60 graus. C. Show.
Meus amigos, polarização de ondas. Vamos lá, transversais. Vocês estão vendo? Polarização de ondas transversais, tá? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? A onda, tá vendo aqui? Para você poder polarizar, tem que ter um polarizador. O nome, né, do dispositivo que polariza a onda é chamado de polarizador. Tá legal? Então, é um polarizador, galera, que vai polarizar a onda e vai polarizar o quê? Ondas, né? Aí o quê? Transversais. Por quê? Ele regula a forma de propagação, tá vendo? A onda, ela vem o quê? Ela vem toda bagunçada, a onda aqui, né? Então, antes ela vem o quê, professor? A onda vem aqui, né? Em todas as direções. Né? Em todos em todos os sentidos e direções de propagação, né, professor? Isso, em todas as direções de propagação. Ela vai, sobe, desce, ela vai para lá, vem para cá, né? Então ela vai em todas as direções. Não é isso, galera? Então ela vem em todas as direções antes, em todas as direções, certo? Posso colocar assim, que fica mais fácil, fica melhor. Ela vem desordenada. Desordenada. Assim fica melhor. A onda vem desordenada, passou pelo polarizador, ela é o quê? Ela é posta em ordem. Não é isso? Ela é posta em ordem. Ela é o quê? Ela é regular, né? Aí se torna o quê? Ela é irregular, né? Isso, professor. Vai regular a onda. Tá vendo? Vai regular a onda. Show, galera. Espetáculo. Então tá aqui os tipos de polarização, ó, que regula aqui, né? A onda, né, galera? Show, espetáculo. Então tem que ter um polarizador. E ondas transversais, elas podem, anota aí, ondas transversais, elas podem ser polarizadas. Anotaram isso aí? Ondas transversais, elas podem ser polarizadas. Show? Ondas eletromagnéticas, tá legal? Ondas eletromagnéticas também podem ser polarizadas. Elas vêm desordenadas, né, galera, em vários aí sentidos de vibrações, né? E movimentação aí vem desordenada e aí ela é ordenada, tá vendo? Então, olha só, aí vai ter um polarizador horizontal. Um polarizador é um tipo de polarizador que vai ordenar a onda eletromagnética. Professor, quem não pode ser polarizado? Anota aí, OBS. Quem não pode ser polarizado? Ondas sonoras. Acabei de falar isso para vocês antes, né? Ondas sonoras não são polarizadas. Se cai na prova, tá aí. Não são polarizadas, tá, galera? Por quê? Porque ela, né, a frente de onda, ela consegue contornar o obstáculo, né, galera? Não dá para se polarizar, tá legal? Não consegue polarizar, galera, tá? Então, ondas sonoras não são polarizadas. Se cai na prova, você já sabe. Ondas sonoras não são polarizadas. Bem, meus amigos, questão número 3, corrigindo. Então, eu vou ler a questão novamente, galera. Vamos lá, porque está na gravação. Analise o gráfico abaixo que representa uma onda quadrada se propagando. O eixo vertical indica a tensão em volts. Certo? Aqui está, né? Aqui a unidade é U, de tensão elétrica, que vocês vão aprender de repente esse ano, né? No segundo ano, a parte de eletricidade, né? Lá do terceiro ano. E o eixo horizontal indica o tempo. Aqui é para você ver a forma de onda, né? Mesmo que você não entenda de eletricidade, mas você está vendo aqui a forma de onda, né, galera? Que é um tipo de onda quadrada, como está aqui. Considerando as propriedades de ondas e os dados, né, contidos na imagem, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ele fala aqui. A amplitude desta onda, que corresponde à distância total entre as cristas, olha só, ele falou amplitude, galera. O que é amplitude? Amplitude é o quê? Amplitude vai ser do eixo aqui, ó, horizontal, né? Do eixo horizontal de referência, até o quê? Até o topo, né? Até o topo aí do máximo da onda, lá para cima, e o topo, né? Daqui do referencial, que é o eixo horizontal, daqui, né, galera? Do zero, até o quê? Até o ponto mais baixo. E a gente pode ver aqui que a amplitude é igual a quanto? Igual a 12, né? Porque é 12 para cima e depois ela vai o quê? Ora, ela está 12 para baixo. Aí depois ela vai 12 para cima, depois 12 para baixo. 12 para cima e depois 12 para baixo, né? E depois 12 para cima, não é isso? Show? Então, tá vendo? Ela varia o quê? Varia a amplitude dela no máximo 12, tá? Que é 12 para cima e 12 para baixo, galera. Show? E ele falou o seguinte, aqui falou que é 24. Não.
A amplitude se mede aqui, ó, do eixo aqui, né, horizontal, até aqui o ponto máximo. Isso aqui é a amplitude. Amplitude. Show? Como daqui também para cá, se calcula também a amplitude, porque são iguais em módulo. Isso, amplitude. Amplitude. É a distância do eixo horizontal até o máximo, não é isso? Ou até o mínimo aonde ela chega, tá, galera? Show, espetáculo. É isso aí, é dica monstra, né, professor? Isso, galera. Vamos lá. Então não é 24, são 12, tá? Não é igual a 24. Então vamos lá, tá aqui. Agora, meus amigos, letra B. Vamos lá. O período T da onda, definido como o tempo necessário para completar um ciclo inteiro, é de 6 segundos? Então, vamos ver o período da onda, galera. O que vem a ser período? O período é o quê? É o tempo necessário para se completar um ciclo inteiro. Então, vamos lá. Olha só, o ciclo inteiro. Como é que seria um ciclo inteiro, galera? Olha só. Um ciclo inteiro, professor, seria o seguinte, professor. O ciclo inteiro, né, professor, seria aqui, no caso, um comprimento de onda, que é uma oscilação completa. Não é isso, galera? Vai ser aí, né, pelo topo aqui, né, professor? Isso, ó. Então, aqui pelo que? Chama-se pelas cristas, né, que ele fala, né? Isso, pelos vales, crista e vale. Vamos lá. Olha aqui, tá vendo aqui? Então, galera, vejam só. Então, daqui para cá, tá vendo? Vai dar o quê? Aqui dá um comprimento de onda. Isso, professor. Aqui vai dar um comprimento de onda, porque é a distância entre dois vales, tá vendo? Porque ela já vem de lá para cá, né, galera? Não está representada outra parte para cá negativa, né? Certo? Então a onda vem a partir daqui, né, para cá, e só representa só uma parte, tá? Então aqui é a distância entre dois, o quê? Entre dois vales, né, professor? Isso. Ou a distância, né, professor? A distância entre duas, o quê? Não, entre duas cristas, ou a distância, né, um ciclo completo, é um comprimento de onda. Também, ó, aqui, ó, por aqui é mais fácil de ver, ó. Olha só a dica monstra. Por aqui é mais fácil ainda, ó. Vou dar a dica monstra para vocês, ó. A distância entre dois vales, tá vendo? A distância entre dois vales, professor, também é o comprimento de onda, né, galera? É dica monstra, né, galera? Show de bola, espetar. Professor, então o período, professor, é de 8 segundos que eu tenho uma oscilação completa. Olha só. Daqui, que ela vem já de cá a onda, né? Então aqui seria a continuação da onda, né? Isso, professor, continuação da onda. Aqui seria o quê? Uma crista aqui e outra crista aqui. Aqui seria um vale aqui e um vale aqui. Então, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales equivale a um comprimento de onda. Então aqui é o ciclo completo da onda. Não é isso, professor? Isso. E o ciclo completo da onda vale quanto, professor? Vale 8 minutos. De 0 a 8 é 8. Olha só a dica mona, do valor 4 até 12, também 12 menos 4 dá 8. Vocês estão vendo, galera? É isso aí. Então, professor, então significa que, né, vamos lá, o período da onda, professor, é 6 segundos? Não! Acabei de explicar, são 8 segundos, ó, que é o comprimento de onda, tá vendo aqui? É o ciclo completo. Vamos lá, então aqui, professor, são 8. Show. 8 segundos. A frequência dessa onda é igual a 0,125 Hz. Então, meus amigos, para saber a frequência da onda, vamos lá. Professor, como é que calcula a frequência da onda? Então, galera, letra C, vamos lá. Frequência da onda, tá? É o quê? É o inverso do período. Vocês estão vendo, galera? Frequência da onda é o inverso do período. Período é o inverso da frequência, né? Porque a relação deles é inversa. Show, galera. Vocês aprenderam isso aí lá em movimento, né? Lá em mecânica, né? Movimento circular. Frequência é o inverso do período. E aqui também vai ser a mesma coisa, galera, né? Porque é onda, não é isso? Então, frequência é o inverso do período, galera. Sempre vai ser. Tá legal? Então, é o seguinte, olha só, meus amigos. Então, a frequência, professor, vai ser 1 sobre 8? Sim, porque eu já identifiquei quanto que é o período, né? O período é igual a 8 segundos, galera. E 1 dividido por 8, tá? Ah, professor, não faz de cabeça não, por favor, faz continha. Ah, galera, vocês são de segundo ano, tá? Mas bom, vamos lá. Vou dar colher de chá para vocês. Se você esqueceu, tá? De como fazer continha. Galera... Ah, professor, na prova não vou usar calculadora. Tá bom. E nem de cabeça, professor. Eu não lembro como faz isso. Tá bom. Tudo bem.
Vamos lá. Então aqui, não dá para dividir. Aí você coloca zero aqui, 0, vamos lá. Não é isso, galera? Professor, 10 dividido por 8 dá 1. Que cabe só uma vez, professor. Show. Aí 10 menos 8 dá 2. Professor, para continuar aqui, coloca o zero. Professor, coloca o vírgula zero. Não, não. Você já colocou aqui, né? Depois da vírgula já tem um algarismo aqui. Você não completa mais com zero. Quando você, né? Depois da vírgula, já colocou um algarismo, agora você só vai o quê? Continuar a conta. Continua a conta. Que você já está na casa aqui, centesimal, milesimal. Vamos lá. Então aqui, 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Sobra quanto, professor? Sobra 4. Aí coloca 0, professor. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Ah, aí, galera, agora sim, ó, corre para baixo. Ih, professor, tô rindo, professor. Tô rindo, professor. Tô rindo de felicidade de conseguir fazer a continha. 0,125, galera. Tá certo, ó. É 0,125 Hz, galera. Tá aqui, letra C. Show, galera. Espetáculo, né, meus amigos? É dica monstro, galera. Encontrei a alternativa correta. Tá bom, né, galera? Show. Aí você faz em casa, tá? Comprimento de onda. Depois você faz em casa. Por quê? Você tem a frequência, não é isso? A frequência é 0,125, ó. Dica monstro. Faz em casa depois, tá? Beleza? Aí você tem aqui a frequência, que é 0,125, né, pessoa? Isso, galera. Show de bola, espetáculo, né? E aí, professor, eu consigo depois encontrar aqui o comprimento de onda, professor? Consegue? Claro que consegue. Porque o comprimento de onda, né, galera, vai ser o quê? Vai ser a velocidade que, como é elétrica, né, é a velocidade o quê? É a velocidade da luz, né, galera? É a mesma coisa, tá? Show? É a velocidade da luz, tá? Que os elétrons percorrem, né? É a velocidade da luz, tá? Aí depois você faz a continha aí, tá? Show? Depois faz a continha, tudo bem? Que considera-se como a velocidade da luz, né? Que se propaga aí, né? Na eletricidade, a velocidade da luz, beleza? Qual que é a velocidade da luz, professor? A velocidade da luz se representa na física, né, galera? Na parte aí da física 2, né? Isso, do som, né? E aí na parte também da luz, né? Eletromagnética. Professor, é igual a quanto? É igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundos. E aí você faz a continha, porque esse aqui é a velocidade da luz, né? Que é do elétron aí, né? Na eletricidade. Ah, tá aqui, ó, já deu, ó. Aqui, galera. Olha só, já deu aqui, nem precisa, galera. Dica mostra, já me deu porque tá bem clarinho, ó. É porque tá clarinho, já cheguei aqui, ó. 0,018 o quê? nm. Ah, sim, olha aqui, ele falou, galera. Ele falou que o comprimento de onda aqui é isso tudo. Não, não, não. Aqui, ó. Já falei para vocês, ó. Nem precisa fazer, né, galera? Nem precisa fazer, tá? Não vai dar esse trabalho nessa aqui, não. Sabe por quê? Porque esse aqui não representa esse valor aqui, tá? Aqui, nanômetro, né? Aqui é nanômetro, tá? Nano. Nano é 10 a menos 9, nano, né? Isso, nano é 10 a menos 9, nano. Então, isso aqui, galera, ó, nanômetro não é, tá vendo? Porque o comprimento de onda é daqui até aqui. Tá vendo? Aqui é muito maior do que o comprimento de onda, por isso que aqui está errado. Tá legal? Letra E, professor. Vamos justificar, vamos lá. Letra E. Se a velocidade de propagação da onda fosse duplicada, a velocidade de propagação da onda, mantendo-se a mesma frequência, sim, a frequência é constante, o comprimento de onda cairia pela metade? Então, galera, olha só. Uma coisa aqui. Velocidade é lambda F. Tá vendo aqui? O que acontece, galera? Ele está falando que a velocidade da onda foi duplicada. Duplicada. Então, aumentou. Duplicada, aumentou. Não é isso? Aumentou, né, professor? Isso, aumentou. Não é isso? A velocidade da onda aumentou. O comprimento de onda cairia a metade. Então, diminuiu. Diminuiu. Quando aumenta a velocidade, diminui o comprimento de onda. Então, galera, olha só, eles são o quê? Eles são diretamente proporcionais, tá? Quando aumenta o comprimento de onda, aumenta o quê? A velocidade, tá? Porque na relação matemática, você já observa isso, ó, é igual. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? É igual, galera. Mantendo a frequência constante, se eu aumento aqui o comprimento de onda, aumenta a velocidade. É lógico, pela fórmula matemática você observa isso. Então, ó, aqui aumenta, aqui aumenta. Então, aqui está errado. Tudo bem? Bem, meus amigos, a gente estava falando de ondas eletromagnéticas, a polarização de ondas eletromagnéticas, tá? Elas podem ocorrer, tá? Por meio do que? A polarização, né? Das ondas eletromagnéticas pode ocorrer por meio, né?
aí da refração, que é mudança de meio, absorção ou reflexão. Tá legal? A refração ocorre quando o meio de propagação é alterado, né? Como eu já falei, gerando mudança no comprimento de onda e também alterando a velocidade de propagação, tá vendo? Show, espetáculo, galera. Então, ó, as ondas eletromagnéticas, né? A polarização pode ocorrer nesses meios, né? Aqui, né? Pode ocorrer no meio por meio da refração, pode ocorrer o quê? Por meio da absorção e ou da reflexão, galera. Show? Aqui usando o filtro polarizador, né, professor? Isso, espetáculo. É isso aí. É dica. Então vocês aprenderam, né, sobre as qualidades fisiológicas do som. Então existe, galera, olha só. São 3 qualidades, anota aí, por favor. São 3 qualidades, tá? Fisiológicas do som, tá legal? 3 qualidades fisiológicas. Quais são elas? Altura, intensidade e timbre. Então vamos lá. A altura, galera, tá? O que é altura, né? Essa primeira qualidade, altura, tá? Ela permite diferenciar, anote isso aí, sons graves de sons agudos. Então, se é som, você vai distinguir, né? Diferenciar som graves e som agudos. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com frequência do som, que vocês estão vendo. Então, a altura, galera, permite o quê? Permite, né, você diferenciar som graves e agudos. E isso aqui estão relacionados o quê, professor? Com frequência do som, tá? Estão relacionados, né, com frequência do som. Aí, meus amigos, vejam só. Então, olha só. Alta frequência é som o quê? É som agudo. Então, se cai na tua prova, né? Alta frequência, som agudo. Baixa frequência, som grave. Tá vendo aqui, galera? Então, ó, som agudo, tá vendo? Ó, alta frequência. Olha como é que se movimenta em alta frequência, tá vendo? Som grave, não é isso? Baixa frequência, ó, a frequência é baixa, tá vendo? Aí é o tipo de onda, né? O que? De som grave, som agudo, alta frequência, baixa frequência, grave. Então você já viu, né, que a qualidade fisiológica, né? Uma das qualidades aí fisiológicas, né, do som é o que? A altura, e tem a ver com frequência, som grave e som agudo, né? Alta frequência, som agudo, baixa frequência, som grave. Show? Intensidade, galera. Intensidade tem a ver o seguinte, ó. A tua mãe não fala assim, baixa esse volume e intensidade aí. Então, é volume, baixa o volume e intensidade. Então, o volume, né? Ou seja, tem a ver com intensidade, tá, galera? É volume. Que permite o quê? Já que a intensidade, fala assim, o volume, né? Quando o volume é alto, né, galera? São fortes, né? Isso, professor. É isso aí. Então, são fortes e são fracos, tá? Show? Então, está diretamente relacionado o quê? Então, anota aí, galera. Intensidade, já que é volume, tem a ver com amplitude do som. Certo? A amplitude. Tanto que você vê aquele tipo equalizador, né? Que a onda vai lá em cima e volta, vai e volta assim, né? Fica aquele negócio assim, quando você aumenta o som, né? Ele vai lá em cima, aí depois volta. Já viu? Principalmente em aparelhos que são, né? Aparelhos aí digitais, né? Que você tem de som, não é isso? Os aparelhos de som, você aumenta o som, aí mostra bem ali na parte do visorzinho, né? Aquele negócio bem assim, bem alto, né? Quando aumenta e quando diminui o som, diminui ali, né? A amplitude da onda. Show? Então, galera, ó, então amplitude, né, professor, tem a ver o quê? Amplitude, não é isso? Amplitude, professor, tem a ver com intensidade. Então, ó, quando a amplitude é grande, amplitude é grande, né, galera? O som é forte, que aumentou, certo? E quando é pequena a amplitude, que diminui ali a amplitude no visor digital, diminui, é porque o som é fraco, né? Você diminuiu a intensidade, som fraco. Show? Espetáculo. Então, vocês já viram, galera, até aqui 2, né? Certo? 2. Altura. Anota aí no seu, né, no seu mapa aí, né? No seu mapa, mapa aí, né, que você monta aí, né, para estudar, mapa de estudo, né? Então, vamos lá. Som agudo, alta frequência. Som grave, baixa frequência, tem a ver com altura, frequência do som. Som graves e som agudos, altura, intensidade e volume, né? Som forte, som fraco.
né? Amplitude grande, som forte, e pequena amplitude, som fraco. Timbre. O timbre, galera, é o seguinte, ó, permite diferenciar sons de mesma o quê? De mesma altura, né? Que tá todo mundo tocando ali na mesma altura, mesma intensidade, mas né, de fontes diferentes. Aí vai diferenciar o quê? O formato de onda, né? O timbre permite o quê? Diferenciar o formato de onda para sons que estão na mesma intensidade e mesma altura, tá? Só o formato que muda, né? De onda. Quem estuda música sabe disso, né? Muda ali a forma da onda para cada o quê? Para cada equipamento, tá? O timbre tem a ver com o formato de onda, que se diferem, tá? O formato de onda aqui para esse instrumento é um, para a guitarra é outro, tá? Show? Para o piano é um formato é um, para a guitarra é outro formato de onda, tá legal? E aí eles podem estar na mesma altura e intensidade. Show, galera. Espetáculo, né? E o timbre depende do número de harmônicos, né? É isso aí, pessoal. Presente nas ondas sonoras, que vocês vão aprender depois harmônicos, né? Harmônicos simples lá, né? Harmônico aberto, essas paradas. Vocês vão aprender harmônico mais pra frente, tá? Então, timbre tem a ver com formato de onda. Intensidade, som fraco, som forte. Não é isso? Tem a ver com amplitude. Altura tem a ver com frequência. Alta frequência, som agudo. Baixa frequência, não é isso? Baixa frequência, som grave. Show, meus amigos. Bem, meus amigos, questão número 4. Um garoto está brincando com uma corda apoiada no solo horizontal e presa no pino vertical. Como está aqui, né? Show. O garoto produz o quê? 2 pulsos. Tá vendo? Produz 2 pulsos, né, galera? Pulsos transversais completos na corda. Show. E fazendo o que? Oscilar sobre o que? O solo com frequência. Olha aqui, a frequência da fonte, ó, com que ele fez aí, né? Aqui emitiu os pulsos, tá? 3 Hz. Se o atrito entre a corda e o solo puder ser desconsiderado, a partir da configuração mostrada na figura, a onda formada atingirá o pino vertical depois de quantos segundos? Então, galera, vejam só. Depois de formado aqui, né, que ele falou aqui conforme a figura, né, a propagação da onda, ele quer saber quanto tempo depois, né, aqui a onda vai atingir, né, isso, professor, vai atingir o pino vertical, a partir daqui, ó, tá vendo? Quando ela tá aqui, ó, nesse ponto aqui, até quantos minutos vai daqui para cá. Então, galera, vejam só, para eu saber o tempo que ela vai, né, que a onda vai percorrer daqui para cá, eu tenho que saber aqui o ΔT, que é o tempo, ele quer saber o tempo, certo? Eu tenho aqui o que? A distância ΔS. Ele me deu o ΔS aqui. Me deu o ΔS. Professor, eu preciso da velocidade, professor, porque a velocidade é constante. Né, galera? Preciso da velocidade, né, galera? Por quê? Velocidade é espaço sobre tempo. Já que ele quer o tempo, então o tempo vai ser a velocidade da onda. Não é isso? Desculpa, o tempo vai ser ΔS dividido pela velocidade. Tá aqui, troca de lugar aqui. Show? Passa dividindo, multiplicando. Então tá aqui, ó, ΔT, ΔS sobre V, a velocidade. Show, galera? Espetáculo. Ah, professor, olha só. Professor, eu tenho uma frequência, não tenho? Tem a frequência. Ele disse que a frequência aqui, ó, da fonte é quanto? 3 Hz. Tá vendo, galera? A frequência é de 3 Hz. Se eu tenho uma frequência de 3 Hz, vamos lá. Eu tenho uma frequência de 3 Hz, tá vendo? Uma frequência de 3 Hz. Aí, meus amigos, dá para saber aqui quanto que é o comprimento de onda, né? Que eu vou usar o quê? Da relação fundamental, né? Certo? Porque velocidade é lambda-f, né, professor? Isso. Eu tenho comprimento de onda aqui, professor, pelo desenho? Tem sim. Olha só. O comprimento de onda vale 0,6, tá? 0,6, galera. Aqui eu tenho... Tá? Aqui eu tenho o comprimento de onda, galera. Ah, professor, não estou visualizando isso, professor. Não estou visualizando isso. Como é que você aprendeu o comprimento de onda? Na formação de onda transversal, tá vendo? Um comprimento de onda é a distância entre duas, o quê? Ou entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. Então, aqui está a distância, né, que seja aí o referencial, né? Ou entre os dois vales que são consecutivos, né, galera? Show? Entre os dois vales que são consecutivos,
Ou dois o quê? Duas cristas, né? É isso aí, a dica mostra, professor. Show de bola, né, galera? É isso aí, a dica mostra. Então, aqui, entre duas cristas, dois vales, professor. Isso está aqui no desenho. Vamos lá. Então, meus amigos, quanto que vai ser a velocidade? Vamos lá, então, primeira etapa. Vamos lá. Então, a velocidade, professor, o lambda vale 0,6. Não é isso, galera? 0,6, que é a distância entre duas cristas ou dois vales, depende do referencial, né? Certo? E a frequência vale quanto, professor? Vale 3, né? E 3 vezes 0,6 é igual a quanto? 1,8, né, galera? Essa conta aqui é muito fácil, né, galera? Dá 1,8 metros por segundo, não é isso? Metros por segundo, isso. Metros por segundo, professor. Show. Vamos lá. Segunda etapa. Vamos lá. A segunda etapa, professor, é o seguinte, já tem uma velocidade, porque essa onda aqui vai percorrer com uma velocidade constante em toda a corda, que é uma velocidade de 1,8 metros por segundo, né? E aí, agora eu vou saber, professor, qual é o tempo daqui, né, desse ponto aqui, que está o quê? Quando ela fez uma oscilação completa, qual é o tempo até ela atingir lá no pino? Tem o ΔS, que é 1,8, professor. Show. Então, você tem o ΔS, que já está lá na figura, que eu já representei, né? Que é 1,8. Né? 1,8 que 1,8 metros. Eu tenho a velocidade, que é de 1,8 metros, né? E eu tenho a velocidade, que é de quanto, professor? A velocidade, professor, é de 1,8 metros por segundo. Né, galera? Show de bola, espetáculo, né? É isso aí. Então, professor... olha só, como é 1,8, galera, é a divisão, né? Então, o ΔT, o tempo para atingir lá, é igual ao ΔS sobre velocidade, que é a forma da velocidade aí do movimento constante, né? É movimento uniforme. Então, vai ser o que, professor? Vai ser 1,8 divididos por 1,8. E como são iguais, galera, não precisa nem fazer continha. É igual a 1. Um segundo, professor. Show, né, galera? Então vai ser a alternativa letra E. Bem, meus queridos, questão número 10. Vamos lá. Ele fala assim: o nível sonoro N é medido em decibéis. Isso, galera, é o que? Decibéis, né? Vai ser o nível do som, né? Medido, né? Até porque eu sei, galera, que o nível aí, né, do dia a dia autorizado é 85 decibéis, tá? É o limiar da nossa audição aí. Vamos lá. Então aqui, ele fala aqui, de acordo com a expressão N é igual a... galera, moleza. Ó, aqui ele me deu até a fórmula, ó. N é igual a 10, que é log de I, né, dividido por I0, tá? Onde I é intensidade, né, intensidade sonora. Que a intensidade é medida o quê? Pela potência do som, né, isso dividido pela área, tá? Pela área. Tudo bem, galera? A intensidade do som pela área, né? Show? Espetáculo. E a intensidade de referência padrão correspondente ao limiar da audição ou do ouvido humano, né? Que é essa aqui, né? Numa certa, o quê? Numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores postos durante o dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85, ó. Porque eu falei para vocês, ó, acima disso já faz danos ao ouvido, tá? Danos ao ouvido, tá vendo aqui? Então, né, acima de 85 decibéis, aí eles têm que colocar proteção auditiva. O gráfico mostra o quê? Mostra o nível sonoro em função da distância, né, de uma britadeira em funcionamento numa obra. Tá legal? Então aí, né, a britadeira aí em função da distância, né, galera? É uma britadeira que vai ter que a energia emitida por esta fonte, a britadeira, né? Tanto que os funcionários que usam britadeira, galera, coloca ali o protetor auditivo, tá? Coloca no ouvido ali, porque a intensidade é muito grande, né? Ali o nível, né? O nível ali sonoro é muito grande, tá? E danifica os ouvidos, tá? Aí vai se calcular essa energia que está certa uma distância, né? No caso, a intensidade é uma certa distância, a intensidade desse som, tá? Certo? Até porque a intensidade, vocês viram, né? A intensidade, professor, não é isso, galera? Tem a ver com o quê? Vamos lá, vamos ver se você lembra. Intensidade, professor, é volume, não é isso, galera? Intensidade é volume e tem a ver com amplitude, certo? E tem a ver com a amplitude, né? Certo? Show, né? Espetáculo. Vamos lá. Aí é o seguinte, letra A. Aqui está o gráfico, eu vou ler aqui as alternativas. Letra A. A que distância mínima da britadeira os trabalhadores, né? Ele fala aí, né? Os trabalhadores podem o quê? Eles podem permanecer sem proteção auditiva.
Então, qual a distância mínima, né, galera? Então, vocês podem observar o seguinte no gráfico, ó, a distância mínima que eles podem permanecer sem proteção auditiva. Opa, desculpa, peraí. É pelo gráfico, tá? Vamos lá, pelo gráfico. Opa, peraí, desculpa. Vamos lá. Meus amigos, se você observar no gráfico, olha só uma coisa aqui. É até o quê? O limite, como ele falou onde, professor? Falou lá no enunciado. Ele já te deu a fórmula do nível e ainda te deu aqui o quê? O nível permitido, hein, galera? Que pode o quê? Trabalhar sem proteção auditiva. O nível é o quê? É igual aí, ó. Olha aí, galera. O limiar aqui é 85, tá? O limite. Vamos lá, professor. Então, olhando no gráfico aqui, 85, para saber a distância. Aqui está 85, galera. Olha só, aqui está 85, tá vendo? Pelo gráfico você já responde. Ele quer a distância em função do nível, né? Aí do nível auditivo, 85, para poder sem proteção auditiva. E onde está escrito isso, professor? Lá no enunciado, tá? Tudo bem? Show? Então, ó, numa certa construção, o uso, né, da proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos o quê? Em um dia de trabalho a um nível, né, igual ou superior a 85 decibéis. Então, acima disso, galera, tem que usar o quê? Aparelho auditivo. Então, vai ter aqui uma distância até 85, que ela é o quê? Ela é limite. Então, é até 10 metros, tá? Tá aqui no gráfico. Ah, professor, não estou enxergando aqui, ó. Aqui está a curva que representa o quê? Que representa essa equação, né? Aqui, né? Certo, galera? E aí o seguinte, ó, aqui eu tenho nesse ponto, professor, tem 85 e 10 metros, show, né, galera? Então, pelo próprio gráfico você já responde, tá? Show? Só olhar no gráfico, 10 metros. Vamos lá. Letra B. Vamos lá, letra B. A frequência predominante, né, do som emitido pela britadeira. Ah, ele me deu a frequência, galera. Aqui, ó. A frequência, professor, emitida aí pela, né, o som emitido pela britadeira é de 100 Hz. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Qual é o comprimento de onda dessa frequência? Ah, meus amigos, tá muito moleza esse exercício, hein? Cara, que moleza. Vamos lá. Então, professor, eu sei o seguinte, vou usar aqui, né, professor, a fórmula, né, fundamental, né, professor? Isso. Porque, professor, na letra C, na letra B, né, professor, eu vou usar a velocidade. Velocidade é lambda F. Velocidade é lambda F, né? Ou seja, vovô lambeu a ferida. Vovô lambeu a ferida. Lambeu a ferida. Vamos lá, show. Então, professor, eu já sei o seguinte, que o comprimento de onda, professor, aqui na letra B, o comprimento de onda, é velocidade dividido pela frequência. Só usar matemática aqui. Então, aqui, velocidade, 340, ele já me deu aqui, 340. Dividido pela frequência 100. Tá vendo? 340 dividido por 100 vai ser o quê? 3,4. Porque quem divide por 100 anda vírgula duas casas para a esquerda. Então, 340, 300, é 3,4, né, professor? Metros, né? Isso, porque está em metros e hertz, então é metros. Comprimento de onda é metros. É 3,4 metros, galera. Até aí tá. Então, galera, veja, para você saber a intensidade sonora, você vai utilizar a fórmula N é igual a 10 vezes log de I, que ele quer saber a intensidade, né? Isso, professor, quer saber a intensidade a 50 metros. Então, para saber a intensidade a 50 metros, pelo gráfico, professor, 50 metros, eu tenho que saber qual é o nível sonoro. Ó. Tá aqui, ó, 70, ó. 50 a 70. Então, vou usar aqui em N70, né, galera? Show, espetar. Aí, eu vou jogar na fórmula aqui de logaritmo, né, galera? E aí, vou determinar o quê? Intensidade sonora. Porque o I0 é 10 a menos 12, né? Show, professor. Então, vamos lá, né, galera? Como ele falou na letra C, né, professor? Então, aqui, né, a 50 metros, olha só que legal no gráfico. A 50 metros você tem 70 decibéis. Show, galera. Então, vamos lá. Então, professor, por que é 70? Porque está lá no gráfico. A distância de 50 metros no gráfico corresponde, né, galera? Corresponde a 70, não é isso? Decibéis. Aí, professor, olha só. Eu sei que N é igual a 10 vezes o log de I divididos por I0, professor. Isso aí. Então, eu já sei que é 70, professor. Vou jogar aqui. 70 é igual a 10
vezes log, que eu quero saber de i, e zero é quanto, galera? Ó, ele vai te dar na prova, tá? Vamos lá. Se o professor for bonzinho, dá. Mas se você conseguir memorizar, é 10 a menos 12, watts por metro quadrado, 10 a menos 12, tá? Nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, vai ser 10 a menos o quê? Menos 12, né, professor? Isso, tá? Menos 12 lá. Tudo bem? Acho que ele vai dar. Então, aqui vai ser 10 elevado a menos 12. Vamos lá. Meus amigos, aqui é a operação que é matemática agora, tá? De logaritmo. Olha só, o 10 está aqui multiplicando, passa dividindo. Então, você vai ter 70 dividido por 10, né? Que passa dividindo. É igual ao log de i, não é isso? Dividido por quanto, professor? Dividido por 10 elevado o quê? A menos 12. Meus amigos, veja que eu vou cortar esse zero aqui, ó. Pou com esse zero, né? E aqui vai... Ah, professor, podia simplificar aqui? Pode, que é multiplicação. 7. Então, aqui vai ser o seguinte, galera. Vai ser 7 igual a log de i divididos por 10 elevado a menos 12. Ah, professor, eu sei o seguinte. Nessa fórmula aqui, professor, eu sei que a base do logaritmo é o quê? É base... décima, né, professor? Decimal. Isso. Então, a base é 10. Isso. Quando não aparece, você lembra do logaritmo? Quando não aparece, é porque a base é 10. Não é isso, professor? Isso. Então, 10, professor, o 10 está aqui implícito. Isso, ele não aparece, está implícito. É base 10 quando não aparece. Show, galera. É espetáculo, né? É isso aí, galera. Vamos lá. Então, meus amigos, vejam só uma coisa aqui. Vamos lá. Então, professor, olha só, eu sei o seguinte, professor, eu lembro da propriedade logaritmo, professor, olha aqui. Vamos lembrar da propriedade logaritmo, vamos lá, vamos lembrar primeiro do ano. Propriedade logaritmo, log, tá? Log de b na base a é igual a x, tá lembrado dessa propriedade aqui? Então, isso aqui vira uma exponencial, tá? O logaritmo vira exponencial. A base, pega aqui, dá um tapinha no x, vira exponencial, ó. A elevado a x vai ser igual ao logaritmando, né? Que é b. Tá vendo aqui? Então, a base eleva isso aqui, o valor que é o logaritmo, né? Eleva ao x, que é o logaritmo, que é igual ao logaritmando, que é b. Show? Ah, professor, você lembrou. Obrigado, professor, por lembrar essa propriedade. Vamos lá, né, galera? Então, aqui, galera, vai ser o seguinte, ó. A base é 10, aí dá um tapinha no 7. Então, vai ser 10 elevado a 7 é igual a i, que divide por 10 elevado a menos 12. Olha só que bonito, galera. A matemática é linda. E aqui, professor, eu vou pegar aqui, ó. O 10 a menos 12 está dividindo, professor. Passa para lá multiplicando, né? Com 10 a menos 7. Professor, sim, meu querido. Você está certo. Então, vai ser 10 elevado a 7 multiplicando por 10 elevado a menos 12. E agora, meus amigos, você aplica aqui uma propriedade lá do 7º ano. Não é isso? Que é o quê? Produto de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes no produto. Então, é 7, não é isso? 7 o quê? 7 menos 12, galera. Show de bola, meus amigos. É dica monstro, né, pessoal? Isso. Professor, não é que 7 menos 12 dá menos 5? Sim. Então, aqui vai ser o seguinte, pessoal. Vai ser 10 elevado a menos 5, professor, porque o 12 é maior, então o sinal dele prevalece. E aí, pessoal, a unidade de medida de intensidade é o quê? É o watt por metro quadrado, galera. Tá aqui. A intensidade sonora é 10 a menos 5, galera. Show. É só isso, professor. Bem, professor, número 11 diz assim, ó, em uma sala de ensaio, um único violino toca uma nota constante. Então, ó, todo problema, galera, matemática difícil é sublinhar para interpretar. Um único violino, então é o quê? Um violino, um único violino, toca uma nota constante, produzindo uma intensidade sonora de 10 a menos 7. Então, um violino produz uma onda sonora de intensidade 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Um violino. Na posição de um ouvinte. Vamos lá. Sabe-se que o limiar da audição humana... isso aqui ele vai te dar na prova, com certeza. Vamos lá, tá aqui. Que é 10 a menos 12, 0, né? É watts por metro quadrado. Se mais 9... ele falou se mais 9 violinos idênticos se juntarem ao primeiro. Então, galera, olha só. Se mais 9 violinos idênticos se juntarem. Tudo que se junta, soma. Tudo que se junta, soma. Então, 9 se juntou ao primeiro, que é 1. Então, significa o seguinte, professor, que agora o total de violinos,
Total de violinos, professor, 9 vai se juntar a 1 que já estava. Vão ser 10 violinos. 10 violinos. Né, galera? Isso aqui é matemática básica, hein, galera? 10 violinos. Tá vendo aqui? Então, galera, isso aqui é matemática básica, tá? Vamos lá. Porque 9 mais 1 dá 10. Vamos lá, galera. Show de bola. Agora, meus amigos, a pergunta aqui. Vamos lá. Tocando com a mesma intensidade, né? Todos esses 10 aí, né? De forma as suas energias sonoras se somem, com certeza. Vai somar as energias, tá? Porque 1 me dá uma intensidade, então 10 vai multiplicar por 10 isso aqui, né? Vamos lá. Então, professor, qual será o novo nível sonoro? Então, galera, como ele quer o novo nível sonoro, então, quando ele te pergunta na prova nível sonoro, é o N, tá? Da fórmula. O nível sonoro é o N, tá? Nível sonoro é N, nível sonoro, tá legal? Intensidade sonora é esse aqui, ó, tá? Com essas potências aqui, ó, tá vendo aqui? Que são negativas, 10 a menos 7, né? É o watt por metro quadrado, né, galera? Show? Até porque a intensidade, vocês aprenderam que é o quê? É a potência, né? Que é o watt, dividido o quê? Dividido pela área, né? Isso, pessoal, pela área, né? Que é metro quadrado. Né? Intensidade é potência sobre área, tá? Então, meus amigos, veja só uma coisa aqui. Então, professor, como se somaram aqui, né, mais 9 ao primeiro, então eu sei que um violino, eu tenho o quê? Eu tenho uma intensidade de um violino igual a 10 a menos 7. Então, agora, professor, quando eu somo mais 9 violinos, 9 violinos, né? Aí eu vou ter 10. Então, a intensidade total desses 10, 2 pontos, vai ser 10 vezes 10 a menos 7. Vocês concordam comigo? Porque eu não vou ficar somando aqui 10 a menos 7, mais 10 a menos 7, mais 10 a menos 7, mais 10 a menos 7, de cada violino, né, galera? Eu vou pegar 10 e multiplicar por 10 a menos 7, que vai ser o total, certo? Então, esse aqui, professor, aqui, ó, número sozinho, 10, né, é igual a 1. Então, a intensidade total, professor, vai ser 10 elevado o quê? A 1 menos 7, né? Que produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes, professor. Aprendi lá no 7º ano, 6º ano, por lá. Então, esse aqui vai ser 10 a menos 6, né? Watt por metro quadrado, né? A intensidade total, galera. Agora dá para achar o quê? O nível que ele quer, né? Isso aqui foi a primeira etapa. Segunda etapa, o N, professor, vai ser 10, que multiplica pelo log de base decimal, né? De I divididos por I0, galera. Tá vendo? Então, como você tem que saber a fórmula, ó, tá vendo? Dependendo da questão, ele não te dá. Então, vamos lá. Meus amigos, então eu já sei quanto que é o quê? Eu quero saber, professor, vamos lá. Eu já sei aqui, professor, que a intensidade total é 10 a menos 6. E que eu sei que a intensidade zero, professor, I0, é 10 elevado a menos 12. Ah, professor, onde é que está? Está no enunciado. Ele te deu 10 a menos 12 o I0. Vamos lá. Então, o N aqui, professor, vai ser o seguinte, ó, 10, né, que multiplica. Veja só. Aí, meus amigos, olha uma coisa aqui. Vamos lá. Quando eu tenho aqui o logaritmo, tá vendo? Na divisão, galera, tá vendo aqui? Na divisão, né? Na divisão aqui, desses valores aqui, né? Do logaritmando. O log da divisão. Ah, professor, eu aprendi o seguinte, professor. Eu aprendi, professor, lá em logaritmo com o senhor ano passado, né? Quem foi meu aluno aprendeu comigo. E até no primeiro ano, né? Certo? Que a propriedade é assim, ó. Log, não é isso? Log o quê? Log de B dividido por C na base A. Não é isso? O log da divisão vai ser igual ao log o quê? Da diferença. Isso aqui, professor, vai ser log de B na base A menos log de C na base A. Na mesma base, tá, galera? Então, log da divisão é log da diferença. Show, né, galera? Espetáculo, né, professor? Isso. Então, vou aplicar aqui, professor, que eu lembro de logaritmo. Vamos lá. Então, vai ser o seguinte, professor. Então, aqui vai ser log de 10 elevado a menos 6 menos log de 10 elevado o quê? A menos 12, né, galera? Agora, meus amigos, vejam só. Lembra da segunda propriedade do logaritmo, que é o quê? Olha só.
quando eu tenho assim, essa propriedade aqui, ó, log, né, de B na base A elevado a N. O log da potenciação é igual a quanto? Dá um tapinha no N e vem para cá. Aí fica o quê, professor? Fica N que multiplica pelo log de B na base A, professor. Então, eu dou tapinha no N, professor. Esse aqui é o log da potenciação, né? É o que? A propriedade. Você dá um tapinha no N e fica o quê? Produto, né? Do que? Do expoente vezes o logaritmo ali, né? Certo? Do expoente vezes o logaritmo. Então, olha só, galera. Aqui eu vou dar um tapinha aqui, ó. Vem para cá. Vou dar um tapinha aqui, ó. Vem para cá para o início, antes do log. Vamos lá. Então, N vai ser igual a 10. Não é isso, galera? Vou abrir o parênteses, porque aqui está multiplicando. Tem que abrir o parênteses, que aqui vai entrar uma operação de subtração. Então, você abre o que? Parênteses ou colchete, qualquer coisa, tá, galera? Para poder separar as operações, tá? Show? Essa é a dica monstra. Para você não errar na prova, separa as operações. Separam, tá? Então, aqui, professor, o menos 6 dá um tapinha, né, professor? Isso, fica menos 6 vezes log, né, galera? Vezes o quê? Vezes log de 10 na base 10. E aqui, professor? Aqui é menos. Ah, aqui é o seguinte, professor. Menos com menos dá mais, né, professor? Isso. Pode jogar o mais aqui já direto, professor? Pode. Ou coloca entre parênteses para não errar, tá? Coloca dentro do parênteses para não errar. Quando é negativo, vem negativo, coloca dentro do parênteses para não errar, galera. Show? E você que é um garoto aqui, né, um estudante com habilidade, já sabe que vai ficar menos com menos dá mais. E aqui, professor, vai ficar log de 10 na base 10. Professor, eu sei o seguinte, da terceira propriedade que você vai falar aqui, professor. Quando, né, professor? Quando logaritmando, professor, olha só, professor, quando é log de A na base A, quando elas são iguais, isso aqui é igual a 1, professor, quando são iguais, né? Isso. Então, aqui, vamos lá. Log de 10 na base 10, aqui dá 1. Log de 10 na base 10, aqui dá 1. Show, né, galera? É dica monstra, né? A matemática é linda, tá vendo? Vamos lá. Bem, meus amigos, agora é o seguinte, vai ficar assim. O nível sonoro vai ficar 10, né, professor? Isso. Aqui, professor, vai ficar menos 6, né? Que aqui dá 1, que é menos 6 vezes log de 10 na base 10, aqui é 1, é igual a 1. E aqui menos com menos dá mais, professor. Fica mais 12, né, galera? Fica mais 12. E mais 12 vezes 1 dá mais 12. Olha só que legal, galera. É espetáculo, né, galera? Isso aí é dica monstra, professor Andinho. Então, o nível sonoro, professor, vai ser 10 que multiplica, professor. Vamos lá, que multiplica. Agora aqui já pode tirar, né? Porque já vou resolver isso aqui. 12 menos 6 é 6, né, professor? E 6 vezes 10 vai ser igual a 60 desse 10. Show, né, galera? É dica. O músico, número 9, toca uma nota no seu instrumento. E em seguida, toca a mesma nota mais forte. Caramba, galera, já dei a dica monstra para você, né? Ou seja, som fraco e som forte, né, galera? Espetáculo, professor. É dica monstra, professor. Show de bola. Ah, professor, você falou que som forte e som fraco tem a ver com intensidade. Acabei de falar isso para vocês, galera. Intensidade. Né? Então, som fraco e som forte tem a ver o quê? Com intensidade. Intensidade tem a ver com volume, né, galera? Show, né? É isso aí, espetáculo. Então, vamos lá. Fisicamente, o que mudou na onda sonora foi o quê? Então, intensidade, se ficou mais forte, você acabou de falar, professor, que mudou a amplitude da onda, aumentou, professor. Você falou até do visorzinho, né, professor? Quando do visor ali, né, de um som, né, que aparece ondas mais ali, amplitude maior, outras menores, que o som ficou mais forte, o som ficou mais fraco. É isso aí. Então vai ser a alternativa a letra A de professor Andinho, né, galera? Show de bola, né? Espetáculo, né? É isso aí. Ah, professor, e letra B, período da onda foi alterado. Não, galera, não tem nada a ver com isso aqui, tá? De som forte e fraco, tá? A frequência da onda aumentou, não. Frequência tem a ver com o quê? Frequência tem a ver com altura. Não é isso? Com altura, né, galera? Com aquele efeito fisiológico, né, galera? Do que? Da altura, frequência, né? Certo? Show, né? Frequência alta, vamos lembrar, né, galera? Frequência. Você sabe que a frequência, se ela for alta frequência, né? Certo? Aí vai ser o que, né, galera? Aquelas ondas que são, né, alta frequência, bem assim, né? Bem justinha, né? Isso? E baixa frequência, né? Ah, isso.
Aí vai ser frequência alta, é som o quê, professor? É som grave e agudo. Isso! Então eu tenho som agudo, não é isso, professor? Isso, que a forma de onda é assim, professor. Desse jeito. E aí eu tenho a frequência de som o quê? Né? Grave. Então, grave vai ser assim, né, galera? Ó, desenho para você lembrar, ó. Tá vendo aqui? Vai ser desse jeito aqui, som grave. E a outra agudo vai ser assim, né? Show? É isso aí. Então aqui é a frequência de som agudo e aqui é a frequência de som grave. Show, né, galera? É